Nessa aula nós vamos estudar sobre os regimes políticos e formas de governo. Podemos definir aqui regimes políticos como sendo a relação entre o governante e o governado. Então, essa relação existe de diversas formas entre quem governa e quem é o governado. Então, é justamente essas formas que nós vamos ver aqui dessas relações. Para poder identificarmos melhor os regimes políticos e formas de governo, temos que ver que essas formas foram desenvolvidas na Grécia Antiga. Então, lá na Grécia, a palavra arque, que é justamente quem tem o comando, dessa palavra aqui deriva a maioria das formas de governo, como por exemplo a monarquia, monarquia, mono de um e arque de quem é que tem o comando na monarquia. Então, monarquia vem de uma pessoa, então um apenas. Além de monarquia, nós temos a oligarquia. Oligarquia é de alguns. Algumas pessoas detêm o comando em lugares que tem o sistema oligárquico. Não é muito comum atualmente, mas já foi bastante utilizado, inclusive no Brasil, onde tinha, na época da política do café com leite, apesar de que o governo era república, mas existia não a rivalidade, mas a troca de comando entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Então, era uma república, porém uma república oligárquica, em que alguns tinham o comando do país na época da política do café com leite brasileira. Então, monarquia e oligarquia. Também nós temos a poliarquia. Poli, que vem de muitos. Então, muitos comandam o país. Geralmente, por exemplo, nas repúblicas da Grécia Antiga, acontecia a poliarquia, onde o Senado, onde tinha muitas pessoas, que dominavam. Não existia um presidente ou um imperador na época. O Império Romano só veio depois. E a Grécia já tinha essa ideia de república. Aí depois veio a República Romana, que pegou a mesma ideia da República Grega, de ter o Senado para dominar. Então muitos aqui tinham o poder dentro do país. E também temos a anarquia, onde ninguém ou nenhuma pessoa manda. A anarquia é a verdadeira ausência do Estado. Então todo mundo faz o que quiser, sem ninguém mandar em nada. Só que felizmente não há relatos de estados que adotou uma anarquia. Anarquia é apenas algumas pessoas que querem ou planejaram ou planejavam a existência. Além da palavra arque, que diz quem é que tem o comando, nós também temos a palavra kratos. Kratos, que vem de quem governa. Quem é que governa no país? Nesse caso nós vamos ter a autocracia, que quem governa é o ditador. Em muitos casos nós tivemos a existência de autocracia. No Brasil, nós não tivemos autocracia, tivemos autocracia de regime militar, mas não existia um ditador. Existia uma pessoa que mandava sozinho. Era o governo militar, eram os militares, então era mais uma poliarquia do que uma autocracia.
Em Cuba nós temos o ditador cubano. Na Coreia do Norte nós temos o Kim Jong-un, é o ditador coreano, o ditador comunista, Kim Jong-un. E em Cuba, na China também nós temos o ditador chinês, que domina todo o país. Além disso, temos a autocracia no Irã, em que o governante o governo lá é vitalício, ele governa, é tido como um presidente ou um rei, o nome correto é chamado Ayatollah, e ele é que tem todo o comando no país. É uma autocracia, a autocracia iraniana. Além de autocracia, nós temos a aristocracia. Aristocracia, que vem de os melhores. As melhores pessoas, os mais ricos, os mais poderosos é que dominam o poder. Isso também é um regime político antigo. E a democracia, que data da Grécia Antiga, mas que é atualmente o regime mais difundido, onde o povo, não que o povo governe diretamente, mas geralmente as democracias são democracias indiretas em que o povo escolhe os seus governantes. Na maioria dos países é dessa forma que ocorre. O povo escolhe os governantes, seja ele o próprio presidente, ou seja ele os deputados, os senadores e seus governantes internos das cidades. Além desses regimes políticos e formas de governo, desses regimes políticos, nós temos as formas de governos que também têm em comum o sistema de governo, a forma de governo. É um modo como é governado o país ou o estado. E o sistema de governo é o sistema em que esse governo tem que obedecer. Então nós temos aí como forma de governos, vamos ter a república presidencialista. República presidencialista, onde para ser república você tem que ter o presidente, que tem que ter também o Senado e o tribunal. E o presidente é eleito pelo povo. Só que na república presidencialista, o presidente acumula a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Então ele tanto representa o país, como também ele governa a nação. Já nas repúblicas parlamentaristas, república parlamentarista, o presidente é eleito pelo povo, mas ele não exerce a função de chefe de governo. Ele é o chefe de Estado, então ele representa o país nas cúpulas internacionais, mas quem governa, quem administra o país é o primeiro-ministro, que é eleito pelos parlamentares. Os parlamentares se reúnem, fazem uma eleição, entram em consenso e elegem o primeiro-ministro do país. É comum esse tipo de governo na Europa, na Alemanha, na França, em Portugal, em outros países do leste europeu. A república parlamentarista, na Polônia também. Além disso, nós temos as monarquias, né? A monarquia constitucional, que é a monarquia em que o rei ou rainha, o monarca, ele não tem poder de governar, ele é o chefe de Estado, ele não tem o poder de administrar o Estado. Quem faz esse papel é o primeiro-ministro também. Então é bem parecido com a república parlamentarista. Só que no lugar do presidente, que é típico da república, tem o monarca. Esse que tem o título vitalício, né? Assim como a Inglaterra, que é o Reino Unido no caso, Dinamarca, Suécia, Noruega, são monarquias constitucionais. Além da monarquia constitucional, nós temos a monarquia absolutista, que remota lá da Idade Média com os regimes absolutistas, em que o rei
tinha poder absoluto, ele é que determinava o que iria acontecer, determinava as leis, criava as leis, ele tinha poderes absolutos, e que ainda hoje existem países com esse tipo de regime, ao exemplo do monarca da Arábia Saudita, que é o rei absoluto, não existe primeiro-ministro, não existe parlamentares que vão auxiliar o monarca no poder. Ele governa sozinho, assim como Omã e os Emirados Árabes Unidos, em que o monarca é quem detém todo o poder concentrado em suas mãos nesses países: Arábia Saudita, Omã e Emirados Árabes Unidos, que são países também muçulmanos. Além de monarquia absolutista, nós vamos ter os estados unipartidários. Estados unipartidários comunistas. São estados que aboliram todos os partidos políticos e só permite a existência de um único partido, que é o Partido Comunista. Então não há democracia nesses estados, a população não tem liberdade de consumo, também não tem liberdade de escolher seus representantes, e isso ocorre nos países comunistas atuais, Cuba, China e Coreia do Norte. Além de ditaduras, além de serem autocráticos, esses estados eles são unipartidários e são antidemocráticos. Então eles não permitem à população ter nenhum tipo de liberdade, nem de sair do próprio país, nem liberdade em relação à internet. Eles monitoram a internet dos cidadãos. Em muitos casos, como na Coreia do Norte, a internet não sai do país. Ele só tem direito a pesquisar coisas que o próprio governo é que publica. A internet não chega a sites internacionais, apenas sites do governo. Então é o governo que tem todo o controle dos meios de comunicação. Além dessas formas de governo, ao longo da história, nós tivemos sistemas totalitários. O totalitarismo. Esses sistemas totalitários ocorreram principalmente ao longo do século XX. Foram eles o fascismo, que teve ascendência na Itália e também na Espanha, na época do Francisco Franco. O fascismo se caracteriza pelo autoritarismo, militarismo exagerado e a poder concentrado na mão do presidente. Então, um tipo de governo autocrático, fascista, que tem essas características. Muito parecido também com o regime comunista. A diferença é que o fascismo permite a propriedade privada, mas que é controlada altamente pelo Estado. Além do fascismo, inspirado no fascismo, nós também tivemos o nazismo, ou o nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo. O nacionalsocialismo foi um regime que surgiu na Alemanha, inspirado por ideais tanto fascistas como comunistas de controle total do Estado, em que existia a propriedade privada, mas a propriedade privada controlada pelo governo, e todas as pessoas eram funcionárias do Estado, assim como ocorre no comunismo. Então são sistemas bem próximos, apesar de que muitos autores dizem que são contraditórios, porque os nazistas eles eram anticomunistas, mas o fato de serem inimigos não significa que os sistemas sejam antagônicos. Muito do fascismo, como militarizar o Estado e controlar a juventude, e também do comunismo, como controle de empresas, e as pessoas são funcionárias do Estado. Então, apesar de terem empresas privadas, são empresas privadas controladas, e que os funcionários têm que responder ao Estado, ao presidente, que na época era o Adolf Hitler. Além do fascismo, nacionalismo
nacionalsocialismo, que é o nazismo, né? Nazismo. Nós tivemos também como sistema totalitário o comunismo stalinista. O comunismo atual na China, Coreia do Norte e Cuba é diferente do comunismo stalinista, porque Stalin fez um verdadeiro sistema de autocrático, de poderio total, por isso o nome totalitarismo. É bem parecido com as monarquias absolutistas, sendo que são repúblicas, e com o ditador como o maioral, né? O cara que manda em tudo, manda e desmanda em tudo. Então o comunismo stalinista, onde houve um verdadeiro genocídio, principalmente na Ucrânia, onde a coletivização forçada das terras agrícolas fez com que milhões de pessoas morressem de fome. Além disso, todos os opositores foram levados para locais muito frios, e muitos morreram de frios ou ficaram presos por décadas. Então não era permitido oposição, além de ter o partido único, né, que é assim como a China e a Coreia do Norte e Cuba. O Partido Comunista é que manda em tudo e em todos. Esse comunismo stalinista, que vigorou durante o período em que a União Soviética existiu, dizimou com as pessoas que eram contrárias ao governo, e também matou de fome muita gente que mesmo sendo a favor ou contra o Estado, mas que teve suas terras tomadas pelo governo comunista, tiveram suas fábricas tomadas pelo governo comunista, ou seja, não houve uma estatização, e sim houve uma desapropriação forçada e coletivação forçada, tanto das terras como dos meios de produção na União Soviética comunista na época de Stalin. Agora vocês vão responder essa atividade. Primeira questão: explique os regimes autocráticos. Então, como são os regimes autocráticos? O que significa esse nome autocracia? Segunda questão: qual a diferença entre as monarquias constitucionais e as monarquias absolutistas? Qual a diferença entre as monarquias constitucionais e absolutistas? Nós vimos que existem dois tipos de monarquias. Então, a constitucional tem em relação ao rei, né, o monarca, o comando do monarca. O que é que ele faz, ou o que é que não pode fazer. O terceiro: qual a diferença entre as repúblicas presidencialista e as repúblicas parlamentaristas? E a república parlamentarista, né? A diferença entre a república presidencialista é bem parecida com a diferença entre as monarquias constitucionais e absolutistas. Aliás, exatamente. E o quarto: explique os regimes totalitários, ou explique o totalitarismo, o que significa esse termo em relação aos regimes políticos.